ao Senhor. Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos envies o teu Espírito para falar aos nossos corações. Ó Santo Espírito, toma o nosso pensar nesta hora, para que saibamos pensar as coisas que revelaste nas Escrituras. Toma o nosso coração para aplicar ao nosso coração as verdades da Escritura. Nós te pedimos que assim seja, para a glória de Jesus, o Senhor de nossas vidas. Amém. Podemos sentar. Dia 31 de dezembro, nós colocamos esse texto como um profundo desafio para a nossa vida. O desafio de sermos bênção para a vida dos outros. Nós temos que evoluir, nós temos que andar um pouco mais na nossa fé. Nós temos que parar dessa história de pedir, pedir e pedir. Deus tem nos abençoado. Nós somos abençoados porque estamos em Cristo. Mas nós temos que evoluir para além do sentido de sermos abençoadores. E às vezes nós empacamos nisso. A gente se contenta em ser abençoador. Ou seja, de abençoar ao outro com alguma atitude. A perspectiva final de tudo isso, como nós meditamos dia 31, é sermos, por natureza, como pessoas, bênção para a vida do outro. É a minha vida, é a sua vida, como bênção para a vida do outro. As pessoas não precisam querer receber nada de nós. As pessoas têm que receber bênção de Deus porque estão ao nosso redor. É aquela coisa que você, do ponto de vista humano, não pode oferecer nada, mas você se tornou bênção para aquela pessoa que está ao seu lado. Esse é o desafio. Uma vez eu preguei um sermão, foi meu sermão de prova no presbitério, falando sobre a vida do Espírito Santo, o que ela significava. E depois do sermão, era sermão de prova, um pastor levantou e disse assim: achei jóia o seu sermão, só faltou uma coisa. Você disse o que é a vida do Espírito, você só não nos disse como desenvolvemos a vida do Espírito. E essa pergunta ficou na minha cabeça toda vez que eu prego. É uma pergunta inevitável que eu tenho para mim mesmo. Se eu disse para você como, você vai viver aquilo que eu te ensinei. Mas bem, então dia 31 nós pensamos, temos que ser bênção. E ser bênção significa o partilhar da própria vida que temos em Jesus com o outro. Se você partilhar qualquer outra coisa com o outro, que não seja a vida de Cristo que está em você, não vai ser bênção. Porque você vai partilhar com o outro você mesmo. Bom, se nós entendemos que nós somos pecadores, não vai ser bom compartilhar de mim mesmo com o outro. Compartilhamos a vida de Cristo que está em nós com o outro. Mas como nós fazemos isso? Como é que eu consigo evoluir da perspectiva de ser um abençoador para a perspectiva de ser bênção? Esse texto que nós lemos dia 31 e relemos hoje, Deus começa a ensinar uma série de questões para Abraão, para que Abraão fosse bênção para as nações. Há uma série de princípios envolvidos aqui que nós precisamos aprender. Se nós queremos ser bênção na vida de alguém. E a primeira questão
questão-chave está no versículo 1. Quando o texto diz, olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Começa aqui a primeira grande lição. Como é que eu posso ser bênção na vida de alguém se eu apenas reproduzo na vida dessa pessoa toda uma cultura pecaminosa que eu recebi? A minha cultura é pecaminosa. Ainda que meus pais tivessem o zelo de me ensinar o caminho de Deus, eu estou falando especificamente da minha formação, porque meus pais tiveram esse zelo. Meus avós tiveram esse zelo. Cansei de ver quando criança, 6 anos, 7 anos, meu avô vinha da barbearia, às vezes minha avó ia para a cidade e vinha com ele, paravam em casa, meu avô depois de um dia todo de trabalho, eu já contei a história do meu avô para vocês, ele levantava 5 horas da manhã com a minha avó para orar e ler a Bíblia. 6 horas, então 1 hora depois, eles iam tomar o café, e meu avô pegava a bicicletinha dele, e ia lá para o centro da cidade, onde tinha uma barbearia para cortar cabelo e fazer barba. E só um detalhe, a fazenda dele é um local extremamente bem localizado até hoje. Ela fica a não mais do que 15 quilômetros do centro de Macapá. Na época, na década de 80, meu avô recebeu uma proposta milionária pela fazenda dele. E ele não quis, sabe por quê? Porque ele não tinha um coração de dinheiro. Ele queria viver ali da terra e ir lá para a barbearia para evangelizar pessoas. Esse era o prazer dele. Você acha que ele gostava de botar cabelo? Não, ele não gostava necessariamente. Ele achava legal. Mas o prazer dele era alguém sentar lá e ele começar a falar de Cristo para essa pessoa. Esse meu avô levantava 5 da manhã, quando dava 8 da noite, ele estava passando lá em casa e ainda tinha mais uns 40, 50 minutos de pedalada até a fazenda dele. Ele parava em casa com a minha avó para nos ensinar histórias bíblicas. Vovó chegava e perguntava, você já sabe a história de Davi? Você já sabe a história do fulano? E ela ia contar para a gente. E ela ia tirar lições para a nossa vida. Então eu recebi uma formação bíblica, eu recebi pessoalmente uma formação cristã. Isso isenta a formação cultural que eu tive? Não. Com toda essa formação que eu tive, a minha cultura me dizia que para ser homem, você tinha que quebrar a cara dos outros. E a coisa que eu mais adorava era brigar. Eu tinha prazer, até os 11 anos, eu tinha prazer em sair pro pau na rua. Eu já disse, se Jesus não tivesse me encontrado aos 11 anos, eu ia ser um marginal. Esse era o meu caminho natural. Eu gostava de rolar no chão e agarrar, matar os desgraçados se deixar. Era assim que eu era assim. Eu já contei, você pode perguntar ao meu irmão que está chegando quarta-feira. Eu só não matei um colega meu porque ele não deixou. E eu estava matando, era com prazer, de perguntar por que coisa besta, era só o prazer de matar o cara. Nós vivemos numa cultura que é pecaminosa. E não importa quanto você ensine a pessoa o caminho de Deus, enquanto você não fizer rupturas profundas com essa cultura, você nunca será a bênção de Deus na história. O que é que ele está falando para Abraão? Abraão, eu quero que você seja bênção, Abraão. Mas para que você seja bênção, eu quero que você rompa com toda a estrutura social, cultural, religiosa que você conhece. Se você ler antes, capítulo 11, você vai ver que Abraão era de uma terra pagã, de uma terra politeísta. Seu pai era pagão.
para ele, não, olha, eu quero que você seja uma bênção dentro dessa cultura. Não, eu quero que você saia dessa cultura. Eu quero que você rompa com tudo aquilo que você aprendeu para reaprender dentro de uma nova perspectiva. Enquanto eu não aprender a romper com a educação que eu recebi, com a cultura que eu recebi, eu não posso ser bênção. Porque sempre essa cultura vai estar dizendo para mim o que eu devo fazer a despeito dela ser pecaminosa em relação a Deus. Veja como nós lidamos com essa questão. Na época eu estava no seminário e PT ainda não tinha poder. PT era um partido tentando chegar ao poder. Eu tinha alguns amigos no seminário iludidos pela filosofia partidária do PT. Nunca fui iludido com o PT. Lula, PT, essa turma nunca me enganou com um falso discurso deles. Era tudo uma hipocrisia para mim desde que eu me conheço por gente em vida política. Entendeu? Eu me envolvi com política muito cedo. Com 14 anos eu já estava envolvido na UJS, União de Jovens Socialistas. Eu me conheço por gente na política há muito tempo. Então não me enganava com esses negócios. Mas meus colegas eram... Aí um dia eles chegaram lá no seminário impactados com uma conversa que eles tiveram com um camarada do PT. Esse cara era um empresário e ele pagava de salário para sua empregada, vamos dizer, hoje seria alguma coisa em torno de uns R$1.500. E os caras voltaram impactados com isso. Por quê? Porque dizem, o cara crente lá que ganha bem paga o salário mínimo. A questão não é pagar bem ou pagar mal. Porque isso também pode ser orgulho no coração dos homens. A questão é como você olha para aquele que trabalha para você. A minha cultura o coloca como menor do que eu. A cultura de Deus, como estávamos vendo na escola dominical, diz que ele é igual a mim. Olha, enquanto eu não rompo com essa estrutura pecaminosa que existe na minha cultura, como é que eu posso ser bênção? O que adianta eu pagar um bom salário para alguém e ao mesmo tempo considerá-lo inferior a mim? Menosprezá-lo, desprezá-lo. Mas também não é verdadeiro que eu pague um salário de fome para a pessoa e o trate bem e ache que com isso eu estou agradando a Deus. Porque tem crente que se ameniza a sua crise de consciência assim, né? Ele paga um salário de fome para o cara, mas ele trata bem, ele dá um cafezinho pro cara na hora do lanche. Ele leva o cara até para fazer um trabalho com ele, para numa panificadora, paga umas coxinhas lá para ele. Ele acha que ele está tratando bem, mas ele está pagando um salário de fome. É uma forma de amenizar a consciência. Não adianta nem pagar muito e nem pagar pouco. Porque o que está em jogo não é isso na perspectiva da cultura de Deus. É como nós nos enxergamos como pessoas. Ora, se Deus não tira Abraão dessa cultura, Abraão continuaria sendo moldado por ela. Eu nunca vou ser bênção de Deus para a vida de alguém, enquanto eu achar que a minha cultura pode me ensinar alguma coisa. Não, minha cultura não pode me ensinar. Porque ela está corrompida. Por isso Deus é radical com Abraão. Eu quero que você saia. Saia dessa cultura. Uma vez eu li um livro de um menonita. Os menonitas são muito radicais na vida cristã deles. Agora, os menonitas crentes, porque tem os menonitas liberais agora que só Jesus também. Ô turminha liberal. Mas os menonitas crentes, eles são muito radicais. A tal ponto deles se isolarem da vida social. Eles têm dois grupos aqui na América Latina desse tipo. Um na Argentina e outro no Paraguai.
Eles vivem em comunidade. Não tem luz elétrica, nada. Eles não querem contato com o mundo. Eles produzem tudo lá. Agora, quer saber uma coisa interessante? Eles são riquíssimos. Eles são riquíssimos. Uma vez a revista Veja fez uma reportagem sobre os menonitas da Argentina. Eles são os mais ricos da Argentina. Você sabe como é que eles vivem? Em comunidade. Tudo é de todos e ninguém é maior do que ninguém. E eles conseguem viver isso. O que eu acho que eles erraram é que eles não entenderam direito quando Jesus disse que a gente não devia sair do mundo. A gente tem que estar no mundo, como testemunho de Cristo no mundo. Mas para isso, eu preciso romper culturalmente. Tem gente que se alegra com a sua cultura, tem gente que exalta a sua cultura. Não, eu tenho vergonha da minha cultura. Eu tenho vergonha. Perceba quantos valores você carrega na sua vida que não são valores da palavra de Deus. Quantas coisas que você acredita, aprendeu e acredita, que não estão baseadas na palavra de Deus. Aí você pergunta, mas onde é isso? Ah, meu pai, minha mãe, meu avô, o papagaio disse, eu acreditei. Dependendo do papagaio, se ele for convincente, tem que ir. Acredite nele. Parece ridículo, né? Porque tem gente para tudo. Tem gente que serve de cavalo para o diabo. Então tem gente para tudo nessa vida. A questão é, o que você acredita pelo qual você está lutando? Enquanto você não quebra esse paradigma cultural, social, familiar, você não pode ter bênção. E não pensa que é uma questão de Deus com Abraão. Lembra quando Jesus faz um monte de milagres, reúne uma multidão, e diz uma coisa muito interessante para aquele grupo que estava seguindo ele. Ele diz, cara, quem não amar menos pai, mãe, esposa, filho, filha, irmão, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Como é que você quer ser bênção de Deus para aqueles que estão ao teu redor, se as coisas que você compartilha no teu relacionamento estão atreladas às coisas culturais que você aprendeu? Você nunca vai ser bênção desse jeito. Por isso ele exige de Abraão essa ruptura. Ele diz de uma forma muito clara: sai da sua terra. Esse escritor menonita que eu lia, ele diz que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Um reino de ponta cabeça. Porque o reino do mundo diz, é nessa direção. O reino de Deus diz, não é naquela direção. O reino do mundo diz, quebra quem te arrebenta. O reino de Deus diz, perdoa quem te ofende. É um reino de ponta cabeça. O mundo diz, empresta com juros. Jesus disse, dá a quem te pede. Não é empréstimo. É um reino de ponta cabeça. Entendeu? O problema não é que a gente tenha que se sujeitar a algumas situações na nossa cultura. Às vezes a gente vai ter que se sujeitar. Não tem para onde às vezes correr. O problema é quando eu reproduzo aquilo que eu critico na minha cultura. Aí está o erro. Como é que eu posso ser bênção? Espelhar Deus, espelhar Cristo, a vida de Cristo que está em mim, se eu continuo reproduzindo os mesmos conceitos, o mesmo comportamento do mundo que eu vivo. Como é que você vai ser bênção? Você entende isso? Deixa eu tentar ser um pouco mais claro para você. Quem está no comércio, quem está mexendo com empresa,
Sabe que às vezes, infelizmente, dependendo de como você administra, você tem que recorrer a banco para pegar dinheiro emprestado. Ou para pagar salário de funcionário, 13º, seja o que for. E o banco não vai chegar, não tome e me pague quando você quiser. Então há as taxas de juros absurdas. É nesse sentido que eu digo, a gente tem que se sujeitar. Agora imagine que Deus então te conceda a graça de estar numa situação financeira tão boa, e chega o teu irmão, fala de uma situação que ele está vivendo, ele nem está te pedindo dinheiro, e você está lá com o dinheiro. E você, rapaz, eu tenho um dinheiro que quer emprestado a juros. O que você está reproduzindo? A cultura pecaminosa que você vive. Como é que você vai ser bênção para alguém repetindo essa cultura pecaminosa? Não, ainda que tenham me ofendido, ainda que tenham tirado o dinheiro de mim nessa troca de juros, eu não tenho o direito de reproduzir isso na vida do outro. Eu tomo prejuízo para mim, mas não prejudico a vida de ninguém. Aí sim, eu vou começar a entender o que é ser bênção. Sabe por que eu estou te falando isso? Por uma questão simples. Toda a história de Abraão, depois que Israel está constituída, essa é uma das primeiras coisas que Deus proíbe em Israel. Empréstimo de dinheiro a juros. A partir desse homem chamado Abraão, Deus começa a reconstruir todo o processo. Deus começa a fazer uma outra cultura. E essa cultura está viva até hoje. Você sabe quem é que representa essa cultura de Abraão, que rompe com a cultura que nós vivemos? Os judeus. Esse Abraão que obedeceu ao Senhor e se tornou uma bênção, constituiu uma nova cultura, chamada cultura judaica, onde judeu não empresta dinheiro para judeu a juros. Eu conheci 2 casos em São Paulo de judeus que faliram. Os judeus foram lá, pegaram a dívida, pagaram e reergueram a empresa do cara. Quanto que ele devia para os judeus? Nada. Você já viu o judeu pobre? Não existe judeu pobre. Não existe. Na década de 80, soube-se que tinha um grupo de judeus na Etiópia passando fome. Eram negros. O judeu negro é esquisito. Eles são morenos, mas negro não. O judeu olhou com preconceito e fez, faça a árvore genealógica desses caras. Eles mandaram, o governo de Israel mandou fazer a árvore genealógica. O que foi constatado? Os caras eram judeus mesmo, de uma história longínqua, de um povo judeu que foi para lá, para a Etiópia lá, não sei quantos 1000 anos atrás, e de fato tinha uma descendência judaica lá. Na Etiópia, que passava fome, sabe o que o governo de Israel fez? Mandou alguns aviões colocar todo mundo no avião, levar para Jerusalém. Esses caras são empregados, vivem bem, não passam fome e moram em excelentes casas em Israel. Estão lá. Por quê? Porque um dia um homem acreditou que podia viver uma cultura diferente da que existia na época dele. Como é que eu posso ser bênção se eu aceito para a minha vida as imposições culturais que me dizem que o que é certo é fazer isso? Eu ouço constantemente gente tentando corrigir a minha maneira de administrar a CB. Não, cara, eu não vou mudar. Eu não vou fazer diferente. Porque eu não acredito na cultura administrativa que está lá fora. Uma cultura que quer enriquecer quem tem, mas não quer abençoar ninguém. Uma cultura que se o cara pode pagar, estuda. Não pode pagar, cai fora. Não, eu não vou aceitar isso, porque Deus me ensinou a fugir da cultura que eu moro, que eu habito e que me educou. Você quer ser bênção? Aprenda a tapar o ouvido para o mundo. Aprenda a tapar os ouvidos para as besteiras que o mundo diz para a gente de como se deve viver. Aprenda a ouvir a voz do Senhor.
e a viver a cultura que ele te propõe. É um reino de ponta cabeça. Essa é a melhor definição que eu já ouvi sobre o reino de Deus. É um reino ao contrário de tudo que a gente vive. Aí sim. Quando você aprender a fazer isso, você não só estará abençoando, você será bênção na vida de alguém. Será bênção. Mantenha seu coração preso à sua cultura e veja a desgraça que você vai ter. É isso que me entristece na igreja. Por que a igreja evangélica deixou de ser bênção para o mundo? Hoje, pela manhã, eu falava na igreja Remite e compartilhava esse exemplo. Inglaterra, no século XVIII, estava numa crise terrível. A Revolução Industrial impunha às pessoas 16 a 18 horas de trabalho por dia, sem respeitar se era adulto, se era criança, se era mulher. Todo mundo tinha que trabalhar se quisesse viver. Salário de fome. Por isso o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar, e quanto mais filhos para colocar na indústria, melhor. Sabe quem controlava a cultura inglesa? A igreja protestante. A igreja protestante. E ninguém falava nada. Todos os pastores macumunados com essa política diabólica de opressão dos semelhantes. Aí Deus começou a levantar os homens. Entre eles, um deles chamado John Wesley. John Wesley foi expulso da igreja dele, que ele era pastor, por bater de frente contra essa pecaminosidade. E John Wesley disse: não tem problema, meu púlpito não está na igreja, meu púlpito é o mundo. Ele subiu numa pedrinha na rua, numa pedra na rua, e começou a pregar para as pessoas que iam passando. E John Wesley orou ao Senhor e disse: Senhor, me dá 100 homens comprometidos contigo, e nós vamos mudar a Inglaterra. E Deus deu uma meia dúzia de gatos pingados. Mais ou menos 5 ou 6 homens. John Wesley, George Whitefield, William Grisham, Wilberforce, e mais um outro lá, mais 2 que eu esqueço o nome sempre. 5, 6 homens. O que é que eles fizeram? Não queremos essa cultura. Não queremos. Queremos ver Deus manifesto na nossa nação. O que fizeram? Começaram a pregar e a viver o Evangelho de fato. O que aconteceu? Deus derramou um avivamento sobre a Inglaterra. E a Inglaterra mudou totalmente no século XVIII. Se você não sabe, mas compre um dia a correspondência, é um livro publicado, as correspondências de Karl Marx e Engels, discípulo dele. Você vai ver que Marx e Engels preparavam um golpe comunista na Inglaterra naquele período. E eles dizem que tinha que abortar o golpe porque tinha um tal de Wesley fazendo uma revolução lá. Qual era a revolução? Do Evangelho. De gente que não acreditou mais naquela cultura. Saiu da casa do pai, da parentela, de tudo que recebeu. Não, nós queremos viver uma cultura segundo o padrão de Deus. Parece que o último censo acusou que os evangélicos no Brasil são 40 milhões. Aí tem um bando de crente dando glória a Deus, aleluia para Jesus. Glória! E o tráfico de drogas continua aumentando, a corrupção continua se alastrando, assassinatos continuam se alastrando, pedofilia aumentando, homossexualismo aumentando. Eu pergunto: o que esses evangélicos estão fazendo diferente? O que adianta ter 40 milhões de evangélicos, mas cujos corações estão comprometidos com uma cultura pecaminosa? Você não vai ser bênção para a vida de ninguém nunca, enquanto você acreditar que a tua cultura vale alguma coisa. Agora, a hora que você disser: